É isso aí, boa noite, Rede Jovem! Gente, é muita coisa massa aí rolando, como o pessoal falou, Holy League. Então, quem não joga, quem não tá inscrito, as meninas aí também, se programem para ir. O rolê de Rede Jovem é muito legal. É lá na Arena Lounge, onde a gente fez uns jogos das Olimpíadas, que tinha lá futebol de areia também e tudo mais. Então, quem gosta até de esses esportes de verão, aluga a quadra de areia para o mesmo horário da Holy League, pode ficar jogando enquanto a gente joga futebol, enfim. Mas é um momento legal de comunhão da Rede Jovem. Sábado que vem a festa da Rede Jovem. Então, eu tenho certeza que você está convidando todo mundo que já passou pela sua célula, todo mundo que já passou pela Rede Jovem, para não perder, para estar aqui, para participar com a gente da festa. Mas eu tenho um outro aviso muito especial para falar para vocês. É o seguinte, essa semana, na terça-feira, eu e a Tari, a gente esteve numa reunião junto com o Francis Chan. Francis Chan é um herói da fé, autor de muitos livros, de muitas pregações muito marcantes, o Tel Hayashi, o Andy Bird, e lá a gente estava conversando da preparação do Descend. Então, o Descend aconteceu pela última vez no Brasil em 2020, aconteceu em São Paulo e em Brasília. E eles estavam então orando para trazer novamente o Descend para o Brasil. 5 anos depois, eles buscaram no Senhor e entenderam de fazer o Descend simultâneo nas 5 regiões do Brasil. E os locais que eles escolheram foram locais extremamente estratégicos. Então, foram escolhendo cidades estratégicas como no norte, na cidade onde foi plantada a primeira igreja pentecostal na história do Brasil. No centro-oeste, eles poderiam fazer em Brasília, que era mais fácil para eles, mas eles escolheram fazer em Goiânia, que foi o berço do movimento das comunidades nos anos 80. E de lá nasceu esse movimento das comunidades, momento do qual nós somos fruto até os dias de hoje. Por exemplo, no sudeste seria muito mais fácil para eles fazerem em São Paulo, mas eles escolheram fazer em Belo Horizonte, porque ali no início dos anos 2000 houve todo um avivamento do Brasil fluindo lá de Belo Horizonte, através de um movimento de adoração, através ali do Diante do Trono, com Ana Paula Valadão, Santa Geração, com o pastor Antônio Cirilo, Danduque, aquele movimento todo que abençoou a nação toda. E para a região sul, eles entenderam que Curitiba era o lugar de escolher a ser feito o Descend, entendendo que hoje há um avivamento de unidade que está espalhando para todo o Brasil, nascendo aqui em Curitiba. Então a gente esteve ali, junto deles, sonhando juntos, e hoje, ao meio-dia, foi abertas as inscrições para o Descend, que vai acontecer aqui em Curitiba. Tem imagens, não sei se tem algum vídeo, é só imagens, vai rolar aqui. Então é isso. Então hoje foi aberto aqui em Curitiba, vai ser na Arena da Baixada, dia 31 de janeiro, é um sábado, vai desde a manhã até a noite. Eu já fiz a minha inscrição, quero te incentivar, quem quiser participar, vai ser uma noite muito poderosa, realmente de envio. Nós cremos que haverá uma marca profética do Senhor nesse dia sobre os jovens. Eu acho que vai acabar muito rápido as inscrições. Isso, então dia 31 de janeiro, sábado, a Rede Jovem vai acontecer na Arena da Baixada, vai acontecer no Descend. Então queremos incentivar muito a todos a participarem. As inscrições vão acabar rápido, vai vir gente de todo o sul do Brasil para participar. Então gostaria de animar e incentivar todos que puderem participar. Provavelmente, se tiver transmissão ao vivo, para aqueles que não puderem ir, a gente vai ter aqui o culto da Rede Jovem, vai ser uma transmissão ao vivo daquilo que vai acontecendo no Descend. Mas quero te animar muito a você participar, vai ser muito bom. E eu já garanti minha vaga lá, quero incentivar você a garantir a sua. Ok? Vamos para o Ministério da Palavra.
abra suas mãos de vocês, tá? Feche seus olhos, abra o seu coração, vamos orar por esse tempo. Pai, muito obrigado, Jesus, porque nós podemos hoje receber também da sua palavra, Deus, a sua palavra que nos marca, a sua palavra que nos ativa, a sua palavra, Deus, que ministra as nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos da sua palavra, nós reconhecemos que sem ela nós não temos direção, nós reconhecemos que sem ela nós não temos vida, nós reconhecemos que foi pela sua palavra que tudo foi criado. Senhor, a tua palavra, ela tem esse poder de fazer gerar em nós aquilo que necessitamos. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra venha e nos transforme essa noite, no nome de Jesus, amém. Amados, semana passada nós começamos essa minissérie de mensagens chamada Isaías 55. Então, falando sobre viver a salvação. Esse texto de Isaías 55 é um texto que aponta para a obra de Jesus na cruz. Desde o capítulo 53, Isaías estava profetizando sobre a obra messiânica que viria. Isaías estava profetizando sobre o Cristo que estaria para nos salvar. Então, no capítulo 53, ele vai profetizando, apontando sobre a obra da cruz. No capítulo 54 vai falando sobre a vida do salvo, e aqui no capítulo 55 está falando sobre frutos da salvação. E aqui a gente está vendo esse texto, e hoje nós vamos ler Isaías 55 a partir do versículo 8. Semana passada nós falamos desde o versículo 1 até o 7. Se você não estava, corre lá para o YouTube, pega essa pregação e assista durante a semana. E hoje vamos do 8 até o 13, acompanha aí na sua Bíblia. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Então, amados, aqui tem tanta coisa maravilhosa que a gente pode receber, absorver, aprender, crescer. E eu quero começar falando sobre o pensar, né? O texto que a gente está lendo, versículo 8, começa falando: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Vamos falar um pouco sobre o pensar, porque o homem é a única criação com essa capacidade de pensamento como a de Deus. A imaginação, a criatividade faz parte. Por quê? Porque lá em Gênesis a gente aprende que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, se Deus pensa, o homem pensa como um resultado de ser feito à imagem da criação de Deus. E, amados, eu quero abrir essa mensagem hoje te incentivando a algo. Rede Jovem, eu e você, nós precisamos pensar. Nós fomos criados para pensar. Nós somos feitos à imagem de um Deus que pensa. E o pensar expressa a criação de Deus. Eu e você precisamos ler, eu e você precisamos aprender, eu e você precisamos desafiar o nosso pensamento, aprofundar nosso pensamento. A criatividade, que é uma expressão artística do pensamento humano, só é encontrado no homem. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. As grandes invenções do homem, o homem ele se destaca do resto de toda a criação exatamente pela qualidade divina do pensar. Portanto, muitas vezes no mundo há um grande engano que
A fé em Cristo, a fé em Deus, é uma fé sem razão, é uma fé sem pensamento, quando é exatamente o contrário. Quanto mais temos fé em Deus, quanto mais conhecemos a Bíblia, quanto mais nos aprofundamos no Senhor, mais pensaremos. Mais o nosso raciocínio se aprofundará, porque nós fomos feitos para pensar. Devemos pensar. 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Enquanto sem Deus, aqueles que não conhecem, como eles podem instruir ao Senhor, como eles podem entender ao Senhor, como poderão pensar de uma forma profunda como o Senhor, jamais conseguirão. Sua mente é limitada, a mente daqueles que não conhecem a Deus é extremamente limitada, mas nós temos a mente de Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo e buscar, então, não apenas pensar, mas pensar como Deus pensa. Quando eu leio esse texto de Isaías 55, Deus está falando, olha, você tem pensamentos e eu tenho pensamentos mais altos. O que Deus está querendo dizer com esse texto? Deus está querendo nos jogar para baixo? Você acha que Deus está falando ali do seu lugar alto, do seu lugar de pensamentos altos, apenas para desqualificar os seus pensamentos e falar, você não é nada perto de mim? Ou será que esse texto é exatamente um convite de Deus me incentivando a elevar os meus pensamentos para um lugar mais alto, a melhorar a minha perspectiva, a aprofundar a minha maneira de pensar. Nós devemos pensar, mas Amós 3:3 fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O problema do homem é falta de pensar, e falta de pensar como Deus pensa. Amados, não basta a mim apenas pensar. Eu preciso procurar pensar como Deus pensa. É muito difícil você andar com alguém e a Bíblia fala, e a vida ensina, a Bíblia fala e a vida ensina, que não há como estar de acordo com uma pessoa que pensa diferente de você. Não tem como você ser um sócio de uma pessoa que pensa diferente de você. Não tem como dois estarem num casamento pensando coisas totalmente diferentes. Eu quero muito viajar. Não, eu não quero sair de casa. Eu quero servir ao Senhor. Não, eu não imagino nem um pouco no ministério. Eu quero morar numa casa grande e espaçosa. Eu não quero sair de um apartamento nunca. Então, quando há pensamentos extremamente diferentes, não há como ter acordo. E a mesma coisa vale no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, um jovem, ele tem extrema dificuldade de se relacionar com Deus. Não por falta de fé, não porque tem um coração endurecido, mas porque não tem entendido que precisa haver uma transformação na sua maneira de pensar. Não significando que eu preciso parar de pensar, mas sim, eu preciso entender que Deus, ele tem pensamentos mais elevados, e agora então, eu preciso mudar a perspectiva dos meus pensamentos, eu preciso elevar os meus pensamentos. Quando eu passo a transformar o meu pensamento e colocar o meu pensamento no alto, como são os pensamentos de Deus, todas as situações, elas passam a ter um novo sentido. Diante do fracasso, ao invés de eu pensar, porque eu fracassei, eu não sirvo mais. Quando eu elevo os meus pensamentos na perspectiva de Deus, eu entendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, mesmo no momento de fracasso, eu consigo andar com Deus. No momento de rejeição, o pensamento humano de baixo fala, eu fui rejeitada porque eu não tenho valor algum. Uma pessoa me rejeitou, isso significa que eu não tenho nenhum valor. E ela fica ancorada nesse pensamento da terra. Mas se eu elevo o meu pensamento e passo a pensar como Deus pensa, eu entendo que eu fui gerado com amor eterno. E com amor eterno Deus me amou. Que Deus amou o mundo, Deus me amou de tal maneira que Ele entregou seu Filho unigênito para morrer por mim. Então eu consigo andar com Deus porque eu estou elevando o meu pensamento.
Sobre recursos e futuro, se eu ando com pensamentos da terra, eu penso, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho contatos, eu não tenho como realizar os meus sonhos. Mas se eu elevo os meus pensamentos à perspectiva de Deus, eu entendo o que diz em Filipenses 4,19, que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Amados, faz toda a diferença quando eu passo a ter os pensamentos altos com os pensamentos de Deus. E eu consigo andar com Deus, eu consigo então passar a andar no ritmo de Deus, eu consigo viver a vida que Deus tem quando eu passo a ter meu pensamento. A gente está chegando na Rede Jovem 25 anos, tentando sempre contar algumas histórias, né, da Rede Jovem. Eu já contei essa, mas vou contar mais uma vez. Uma jovem, ela era uma assessora aqui na Rede Jovem. E hoje ela mora no interior de São Paulo e já confirmou que vai viajar do interior de São Paulo com a família dela para estar aqui sábado que vem na festa da Rede Jovem. A gente precisa mobilizar a galera que está aqui no bairro Alto a vir, gente. Ela era uma jovem aqui, assessora na Rede Jovem. E ela começou a fazer faculdade. E era uma faculdade particular. E aí ela começou a fazer, ela começou a ter dificuldade financeira. E ela não tinha mais recursos para pagar as mensalidades da faculdade. E o pensamento da terra fala o quê? Você tem uma dificuldade, você precisa desistir. Você não tem o recurso, isso não é para você, você tem que abandonar, porque isso não serve para a sua realidade. Mas ela se negou a andar com os pensamentos da terra, ela estava andando nos pensamentos altos, que são os pensamentos de Deus. Sabe o que ela fez? Ela continuou indo para a aula, ela continuou estudando, ela continuou se aplicando. Aí virou semestre. Aí vieram ali da faculdade e falaram, olha, você precisa trancar, porque você está devendo mensalidade. E ela virava e falava para a pessoa do financeiro da faculdade, não, o meu pai vai pagar. Meu pai falou que ele vai pagar tudo. Aí começou, ela chegava e ela tinha que enfrentar uma vergonha todos os dias quando ela chegava na faculdade, porque ela chegava, a carteirinha dela não passava na catraca, ela tinha que chamar alguém, a pessoa vir, então, é porque, né, tem a mensalidade aberta. Ela falou, não, abre aqui, deixa eu passar, porque o meu pai, ele vai pagar tudo. Meu pai vai pagar. E aí chegava, o nome dela não estava na lista de chamada da turma. O professor falava, puxa, o que você está fazendo aqui? Teu nome não está na lista de chamada, não. Escreve meu nome aí, pode escrever, eu vou vir nas aulas, vou fazer a prova. Não, mas é que está em aberto, meu pai vai pagar. E ela foi indo, e ela foi fazendo outro semestre, fazendo as provas, etc. E por quê? Meu pai vai pagar, meu pai vai pagar. A questão é, o pai dela, ela morava sozinha aqui em Curitiba. O pai dela não estava no dia a dia da vida dela, não tinha dinheiro para pagar. Mas ela não estava apontando para o pai natural dela. Ela estava apontando para o pai celestial. O meu pai vai pagar. Aí tinha a comissão de formatura da faculdade. E que não queriam incluir ela. Porque ela nem estava, quase que não estava matriculada na faculdade. E ela falou, não, eu vou entrar, pode me colocar aí, eu vou participar da formatura. Mas você não tem dinheiro nem para pagar a mensalidade do curso. Quem dirá pagar as coisas da formatura? Não, meu pai vai pagar. E ela fala para os amigos, meu pai vai pagar tudo, eu vou estar na formatura. Resumindo a história, eu estava lá, na formatura dela, no anfiteatro da faculdade, quando ela veio fazer a homenagem para Deus. E ela subiu diante dos professores, diante do pessoal da secretaria, diante da turma dela. Ela pegou, ela falou, vocês me viram pelos últimos anos, passando essas dificuldades aqui, e eu não podia passar na catraca, e meu nome não estava na chamada, e eu não estava incluída nos preparativos da formatura. Milagrosamente, eu não sei da onde, todo o meu débito com a faculdade, com a comissão de formatura foi quitada, semana passada. E hoje eu estou aqui para fazer a homenagem. Eu sei que a homenagem aos familiares já foi, mas hoje eu estou para fazer a homenagem ao meu pai. Eu estou aqui para fazer uma homenagem a Deus, porque meu pai pagou a faculdade. Amados, e até hoje ela não sabe de onde surgiu a quitação da faculdade dela. O pai dela pagou. Amados, eu e você, nós precisamos entender que para todas as nossas situações, há duas maneiras de pensarmos em como vamos lidar. Nós podemos pensar com os pensamentos humanos, ou nós podemos pensar
com os pensamentos que são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra. E se nós queremos andar com Deus, e se nós queremos estar de acordo com Deus, nós precisamos, só existe duas maneiras de andarmos de acordo com Deus. Ou Deus vai ter que, o Deus imutável, o Deus eterno, teria que mudar a maneira dele pensar para adequar a mim e a você. Ou nós adequamos a nossa maneira de pensar a Deus. Quantos acham que a segunda opção é a opção correta? Então hoje eu quero abrir essa mensagem te fazendo um convite. Vale a pena mudarmos a maneira que pensamos e adequar a nossa maneira de pensar à maneira que Deus pensa. Vale a pena mexermos nos nossos conceitos. Quando eu passar por situações que eu acho que é injusto, eu não mereço passar por isso, não é justo isso que está acontecendo comigo e não com a outra pessoa, eu posso pensar da maneira divina, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu tiver uma crise de identidade e eu for inclinado a pensar, eu sou só mais um, não tenho nada de especial, eu posso pensar da maneira divina e lembrar que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem uma maneira de pensar, mas não só isso, Rede Jovem. Deus, Ele quer revelar a maneira que Ele pensa. Mais uma vez, Ele está ali através do profeta dizendo: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Por que Ele está falando isso? Porque Ele quer que eu e você, a gente compreenda os seus pensamentos. Deus quer revelar para você os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Ele não quer manter isso em segredo. Ele não quer que você morra sem saber o que Ele pensava. Portanto, eu e você, essa noite, nós precisamos nutrir no nosso coração uma curiosidade santa. Quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito? O que Deus pensa nessa situação? O que Deus pensa sobre esse relacionamento? O que Deus pensa sobre essa oportunidade? Deus, Ele ama revelar os seus pensamentos aos seus servos, aos seus filhos. E Ele revela os seus pensamentos de diversas formas. A Abraão, Deus revelou seus pensamentos através das estrelas. Revelou seus pensamentos através da infertilidade. Revelou seus pensamentos através de um filho, de uma gravidez. Revelou seus pensamentos através de um convite ao sacrifício. A Moisés, o Senhor revelou seus pensamentos através de um livramento enquanto ele era bebê. Revelou seus pensamentos enquanto ele cresceu no palácio. Revelou seus pensamentos na sarça ardente. Revelou seus pensamentos abrindo o mar. Revelou seus pensamentos por 40 anos cruzando um deserto. Para José, Deus revelou seus pensamentos na traição dos seus irmãos. Revelou seus pensamentos num poço. Revelou seus pensamentos enquanto era um escravo. Revelou seus pensamentos na cadeia. Revelou seus pensamentos quando o prosperou a ser um grande governador. Amados, será que Deus, Ele tem escondido de nós o que Ele pensa a nosso respeito? Será que Deus tem escondido de nós o que Ele pensa a respeito das situações? Ou será que eu e você temos fechado os nossos olhos para aquilo que Ele tem tentado nos revelar? Será que a falta de revelação tem se dado porque Deus fala menos? Ou a falta de revelação tem se dado porque nós ouvimos menos? Irmãos, eu estou numa crise de identidade ultimamente. Domingo passado eu estava pregando no culto de domingo e eu estava chamando a igreja de galera. Agora eu estou pregando na Rede Jovem, chamando vocês de irmãos amados, queridos. Galera da Rede Jovem, Deus, Ele quer revelar os seus pensamentos. E filhos atentos, presta atenção nisso aqui, ó. Filhos atentos facilmente entendem os pensamentos de Deus, mesmo nas situações mais adversas. Olha só Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus.
Como que a gente sabe que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus revelou o que ele pensava a respeito de Davi. E olha só como Davi ele ia entendendo os pensamentos de Deus. Salmo 27 é um salmo que Davi escreveu enquanto estava sendo perseguido, enquanto estava dando tudo errado, enquanto muitas outras pessoas no lugar dele teriam pensamentos terrenos, pensando: eu vou morrer, vai tudo acabar, Deus me abandonou, está dando tudo errado. Mas olha só o que Davi está pensando em Salmo 27, os versículos de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Essa é a diferença de alguém que compreende os pensamentos de Deus. Quando eu entendo que eu nasci para pensar, que eu devo pensar, que eu devo aprofundar meus pensamentos, mas mais do que isso, elevar meus pensamentos a Deus, todas as situações que eu enfrento, elas mudam completamente de perspectiva. Amados, rede jovem, use a sua inteligência. Use sua capacidade de pensar, use a sua imaginação, use sua criatividade, porém, canalize ela na perspectiva de Deus. O mundo propõe pensamentos que parecem bons, como a autossuficiência, o relativismo, o sucesso a qualquer custo, mas só os pensamentos de Deus nos levam ao propósito eterno. E qual é a forma que eu sei? Como é a maneira que eu posso me certificar, aferir que os meus pensamentos, eles estão alinhados com os pensamentos de Deus que são mais altos? Existe alguma ferramenta que eu possa fazer ali um teste para verificar se esse pensamento está legal ou não? Existe, sim ou não? Pega aí a ferramenta na sua mão. Se chama a palavra de Deus. Aqui está o meu norte, aqui está meu filtro. E é isso que Isaías está falando. É disso que Isaías está falando aqui também no texto de Isaías 55. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Isaías ele usa uma imagem agrícola. Ele fala: assim como a chuva cai sobre a terra, assim como a neve desce do céu e umedece o solo. E, irmãos, esse processo da chuva e da neve, ele é usado aqui para nos dar uma pista muito clara, que a gente precisa aplicar para a nossa vida. Nós somos a terra. Nós somos a terra. A palavra de Deus é a semente, os pensamentos e a presença de Deus é essa chuva que cai. E se nós podemos dar algum fruto, se nós como terra podemos dar algum fruto, o mérito não é nosso. O mérito é total de Deus. Deixa eu te dar um exemplo terreno muito legal. Existe uma região na Califórnia chamada Death Valley, que significa o Vale da Morte. O Death Valley é um deserto que é isso daqui. O ano todo é assim. O ano todo ano, qualquer momento, as pessoas vão lá fazer turismo no Death Valley, porque é um lugar extremamente árido, extremamente seco, sem nada. Eu e a Tari cruzamos já de carro próximos ao Death Valley, numa viagem que a gente fez, e você vai andando, chega um momento que você está saindo da região ali, mais de cidade da Califórnia, e aí tem uma placa escrita assim: o próximo posto é o último posto pelos próximos, sei lá quantos quilômetros, sei lá, 200 quilômetros, algo assim. Ou seja, pelos próximos 200 quilômetros você não vai ter nada ao seu redor. E é isso, você está dirigindo, é deserto para a sua direita, é deserto para a sua esquerda e é só deserto. E a região do Death Valley especificamente é nada de nada. A terra é desse jeito, rachada, seca, não produz nada. Mas alguns anos atrás,
houve um grande fenômeno chamado o Death Valley Bloom. Quando o que aconteceu? De uma forma milagrosa, caiu uma grande chuva naquela região. O que não acontece. Quando eu e a Thalia, a gente esteve ali um pouco para lá do Death Valley, no estado da Nevada, a gente ficou lá uma semana sem ver nuvem no céu, só o céu azul. Não é nuvem de chuva, nuvem qualquer. E então, alguns anos atrás, aconteceu um grande fenômeno natural que choveu. E depois da chuva, aconteceu isso daqui. Volta a foto anterior. Esse é o Death Valley normal. E esse é o Death Valley depois da chuva. Agora, uma pessoa desavisada, que não conhecesse, que chegasse aqui pela primeira vez, chegaria aqui e falasse: uau, olha como essa terra é maravilhosa. Olha como essa terra é frutífera. Olha como essa terra produz flores lindas. Mas de fato, não há mérito nenhum na terra. O mérito total é da chuva. Amados, o que eu estou querendo te falar é o seguinte: eu e você, nós precisamos da palavra de Deus, assim como a terra seca precisa da chuva para florescer. Estamos falando de Isaías 55, um texto que fala de viver a salvação, e o que o profeta está nos ensinando aqui, que eu e você, nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida, para florescer, para frutificar, assim como a terra precisa ser regada pela neve, ser regada pela chuva, para que possa florescer, para que possa produzir algo. E o salmista, o profeta aqui, ele está pregando numa região muito árida, muito seca, que ele vê esse fenômeno acontecer constantemente. Nós precisamos da chuva, da palavra de Deus. Hebreus 4,12 nos ensina: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Jeremias 23:29, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que despedaça a penha. Mateus 13:23, na parábola do bom semeador, diz que a terra que acolhe a palavra dará frutos de 30, 60 e até 100 por um. Se eu fui salvo, eu preciso aprender a depender e pensar através da palavra. Galera, não é um entusiasmo de estar com os amigos que vai sustentar a minha fé. Não é o hype de um evento que vai me sustentar no meu cristianismo. O que vai me sustentar na minha vida com Deus, o que tem me sustentado pelos últimos 25 anos, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, é o meu relacionamento com a palavra de Deus. São essas raízes que me mantiveram de pé nos dias das minhas maiores tempestades, nos dias dos meus maiores erros, nos dias das minhas maiores frustrações, nos dias da pandemia. Lembra que a gente passou por uma pandemia, galera? No dia da pandemia, a gente não podia se reunir. No dia da pandemia, a gente não tinha o rolê com os amigos. No dia da pandemia, eu vi muitos se afastarem da fé. Mas também eu vi muitos permanecerem fiéis, porque mesmo no dia da pandemia você estava lá no seu quarto com a sua palavra, se relacionando com o Senhor e enraizando, elevando seus pensamentos a Deus. Não existe nada que possa roubar as riquezas que eu recebo através da palavra de Deus. Então o profeta está aqui em Isaías 55 falando que nós devemos pensar, que nós somos criaturas pensantes, que nós devemos elevar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, e devemos fazer isso através da palavra de Deus. Devemos fazer isso com a palavra de Deus. Hoje estava pregando na célula, agora à tarde, sobre o hábito de Jesus de fazer perguntas. E aí então estava falando para os meninos: nós precisamos fazer perguntas para Deus. Perguntas para o texto bíblico. Pessoas inteligentes fazem perguntas. Pessoas inteligentes querem saber mais. Pessoas inteligentes, quando estão lendo a Bíblia, param e perguntam: mas o que significa esse texto? Por que o autor está escrevendo isso?
Por que o autor está comparando a neve caindo e a chuva caindo na terra? Onde ele estava? Como era o cenário agrícola da época dele? E quanto mais eu penso na palavra, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais a minha fé é edificada, mais a minha fé é fortalecida. No dia em que eu estou na UTI, depois de permanecer morto por mais de 7 minutos, só uma palavra de Deus de vida poderia me ressuscitar, sem sequelas, e estar no culto da Rede Jovem hoje. Cadê a Osana? Ela está aí? Desculpa, não combinei, eu soube agora há pouco que você estava aqui. Mas para quem não sabe, ela teve uma parada cardiorrespiratória alguns meses atrás. E nós oramos por ela, e quando as notícias foram chegando, mais a nossa fé foi ficando abalada. E quando eu soube que ela teve uma parada cardiorrespiratória mais de 7 minutos, é isso? 10 minutos. Foram 2, somadas mais de 10 minutos. Quando eu soube disso, eu não sou nenhum médico, mas um pouco de história médica eu sei que as pessoas não voltam de paradas desse tamanho, e quando voltam, voltam cheios de sequelas. Eu não tinha nem fé para orar por ela, mas eu tinha a palavra de Deus. Então a gente orava as palavras de Deus sobre ela. A Tari ia visitar ela e orava a palavra de Deus sobre ela. E ela está aqui, ó, nossa irmã, louvando ao Senhor, com as amigas dela aqui hoje, sem sequelas, declarando vida de Deus. Amados, vale a pena basearmos nossos pensamentos na palavra de Deus. Se eu fui salvo, eu preciso aprender a depender totalmente da palavra. Se eu fui salvo, eu preciso aprender a concentrar, a me mover totalmente na palavra. E quem é a palavra? É isso aí. Obrigado. É assim mesmo que tinha que falar. Yes. Agora em espanhol. Quem é a palavra? Aê. Agora em inglês. Quem é a palavra? Aê. Essa Rede Jovem é poliglota. Se devemos elevar nossos pensamentos e pensar como Deus pensa, se devemos focar nossos pensamentos canalizando na palavra, e a palavra é uma pessoa e o seu nome é Jesus, nós precisamos nos submeter à liderança de Jesus. É o que o texto de Isaías nos ensina, nos versículos 12 e 13. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. É o que ele está falando acerca do Messias. Ele estava profetizando sobre aquele que é a palavra. Não estava apenas falando da palavra de forma genérica, mas estava apontando para o Cristo, para o verbo que se faria carne. E que agora, não, ele já habitou entre nós, mas agora ele habita em nós. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Isaías vai falando sobre libertação e condução. Não apenas uma saída de cativeiro, mas uma caminhada dirigida pelo próprio Deus. Galera, quem sabe você foi para Jesus, você buscou Deus pela primeira vez, porque você precisava de uma libertação. Você precisava ser liberto de algo, você precisava de uma mudança na sua vida. Quem sabe você foi para Cristo, você entrou na igreja pela primeira vez, porque você precisava de uma restauração, porque você estava sem esperança, você precisava de uma cura, você estava querendo um milagre, uma resposta. E sim, o nosso Salvador, Ele nos dá tudo isso. E quem sabe você já encontrou isso, glória a Deus, mas agora como salvos, nós não vivemos apenas por uma libertação, mas nós vivemos também por uma vida conduzida pelo Salvador. Esse Salvador também é Senhor, e esse Senhor, Ele nos lidera, Ele nos conduz, Ele reina sobre cada aspecto da nossa vida. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, no lugar dos abrolhos florescerá a beleza.
Isaías está aqui profetizando sobre uma restauração do projeto inicial de Deus. Porque quando a gente vai lá para Gênesis, e a gente vê o jardim do Éden, quando há a queda pelo pecado, uma das maldições da queda do pecado é que os abrolhos brotariam, os espinhos cresceriam, a terra passou a produzir espinhos, a terra passou a produzir abrolhos, ervas daninhas. E agora ele está profetizando sobre o Salvador que viria e substituiria os espinhos, os abrolhos, por pinheiros, por jardim florido. Ele vai nos conduzir numa vida de restauração. E Jesus vai nos conduzindo como um pastor que conduz o seu filho para o propósito original de Deus. Salmo 23, de 1 a 3, a gente vê que o Senhor, Ele é pastor que nos conduz. Em João 10, de 3 a 4, Ele é o bom pastor que chama suas ovelhas pelo nome. Em Apocalipse 21, 5, Ele é aquele que faz nova todas as coisas. A vida cristã não se trata apenas de uma libertação do passado. A vida cristã fala de uma caminhada futura em direção a Deus, entendendo que esses pensamentos dele que são mais altos, também são caminhos que são mais altos. E muitas vezes eu quero os pensamentos mais altos de Deus. Eu quero as promessas, eu quero os sonhos, eu quero o futuro, eu quero aquilo que Ele pode me dar. Mas eu preciso entender que conforme eu vou pensando, conforme Deus, da forma que Deus pensa, eu passo a andar nos caminhos da forma que Deus anda, da forma que Jesus andou. E é um caminho mais alto, é um caminho mais elevado. É por isso que nós, como Rede Jovem, nós temos na nossa marca, nós temos marcado em nossos corações 1 Timóteo 4,12, que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, antes torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Presta atenção aqui, Rede Jovem. Quando eu entendo que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos, eu passo a sonhar em ter um relacionamento que um dia vai se tornar numa família maravilhosa. Quantos querem namorar, noivar, casar e ter uma família maravilhosa? Levanta a mão. Esses são os pensamentos mais altos que eu quero receber de Deus. Mas presta atenção, para você levantar a mão daqui a pouco também. Mas eu também entendo que os caminhos de Deus são caminhos mais altos. E eu entendo que esses caminhos mais altos vai me levar a namorar em santidade, a não transar antes do casamento, a não ir morar com a minha namorada antes do casamento, a me guardar e entender que o altar do casamento é um altar de sacrifício, onde eu entrego uma oferta ao Deus vivo, e eu pago o preço para andar nesse caminho mais alto. Quantos querem andar nesse caminho? Quando eu penso os pensamentos de Deus, que são pensamentos mais altos, eu sei que Ele é um Deus que Ele quer me prosperar, Ele quer me dar um futuro e uma esperança, Ele vai me abençoar nos estudos, Ele vai abençoar por uma boa porta de emprego, Ele vai me fazer sonhar com uma perspectiva que eu não tinha antes. Quem sabe você não tinha perspectiva de um dia se formar na faculdade, e você chegou aqui na igreja, e agora você está aprendendo sobre isso, sobre você entrar numa faculdade, sobre você se formar, sobre você ter uma profissão, sobre você ser bem sucedido. Quantos querem ter os pensamentos de Deus? Mas quando eu aprendo esses pensamentos de Deus, eu vejo que Ele vai me abençoando para eu ser generoso, para eu abençoar o meu irmão, para eu olhar aquela pessoa que está ali, que eu passo na frente dela todos os dias, e quem sabe eu posso fazer uma diferença na realidade dela. Quantos querem andar os caminhos mais altos? E como que eu conseguirei? Como eu conseguirei andar esses caminhos? Esses caminhos parecem muitas vezes tão inatingíveis. Esses caminhos às vezes exigem de mim algo que eu não sou capaz de dar. Esses caminhos muitas vezes me confrontam na minha humanidade. E eu olho para mim e falo, mas Deus, em mim, eu não consigo enxergar esse padrão para te dar, esse padrão dos fiéis. Como eu conseguirei andar? Eu não andarei sozinho. Eu não trilharei esse caminho por mim mesmo. Eu sou guiado pelo líder Jesus. E é isso que Ele está falando
Isaías está profetizando que haveria um Salvador, que ele não apenas nos salvaria, não apenas revelaria os pensamentos mais altos do nosso Deus, mas ele seria o próprio líder que nos conduz pela mão. O pastor do Salmo 23. Aquele que vai adiante abrindo as veredas. Aquele que é a estrela da manhã, que brilha e traz luz onde antes havia trevas. Ele é a capacitação sobrenatural. Por isso o próprio Jesus disse: ficai na cidade em oração, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse poder, esse dunamis que vem do céu, é uma capacitação sobrenatural para eu viver aqui na terra aquilo que eu jamais conseguiria viver por mim mesmo. Agora nós temos o poder do Espírito Santo habitando em nós. Portanto, jovens, sim, eu e você precisamos acessar os pensamentos de Deus, entender o que Ele pensa a nosso respeito, o que a palavra de Deus aponta, qual é o caminho mais elevado, qual é o padrão bíblico de se viver, e nós poderemos andar nesse padrão. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, não porque nós somos bons, mas porque quando vem a chuva, mesmo sobre a terra mais árida, floresce, dá frutos de 30, 60 e 100 por um. Então deixa eu falar uma coisa: se você entrou aqui nesse culto de jovens essa noite e você fala: eu não tenho nada para oferecer, porque minha vida está vazia, porque eu estou perdido. Quem sabe você chegou aqui hoje sem esperança, quem sabe você chegou aqui quebrado, quem sabe aqui a tua história é uma história que está remexida. Deixa eu te falar, Deus, Ele tem pensamentos mais altos ao seu respeito. Jesus, Ele tem um caminho novo para você. Ele te chama: venha, venha, venha. Esse caminho é de graça. O texto aqui de Isaías 55 começa com uma pessoa chamando: venha de graça. Portanto, hoje, o próprio Senhor Jesus, Ele te oferece uma nova forma de viver. Ele te oferece uma nova porta a ser aberta. Talvez tenha alguém aqui que tem vivido muitas frustrações recentemente, e você não consegue entender porque essas frustrações têm sido uma atrás da outra. Mas saiba que existe uma vida diferente para você. Uma vida onde você ouve Deus falando contigo, onde você tem uma companhia todos os dias, onde não há mais solidão, onde você encontra respostas, você não vive mais como alguém que não sabe para onde está indo. Mesmo aqueles que têm Cristo, eles enfrentam lutas, eles têm boleto para pagar, eles têm BO para resolver. Mas aqueles que têm Cristo jamais perdem a esperança, jamais perdem a sua paz e jamais perdem a sua alegria. Porque Cristo é tudo o que precisamos para pagar todos os boletos que temos, para resolver todos os BOs que nós precisamos e para trazer luz para todo tipo de trevas que se apresenta diante de nós. E se você está aqui hoje e você está vivendo sem Cristo, eu tenho a melhor notícia para te dar. Você pode sair daqui desse salão hoje com tudo o que você precisa para viver. Porque tudo o que você precisa para o resto da sua eternidade está em Jesus. E mais, se você está aqui agora e você não tem a certeza da sua salvação, se você morresse hoje, você não sabe o que aconteceria, você pode sair desse salão aqui sabendo o que acontece com você depois da morte. Eu sei, quando eu morrer, eu vou viver eternamente na presença do meu Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você não tem essa certeza, se você não tem essa resposta, hoje você pode sair com essa resposta. Basta você entregar a sua vida para Jesus. Quero convidar todo mundo para ficar de pé. E eu quero pedir, não se movimente, não saia do seu lugar agora. A gente quer fazer uma oração muito importante com os nossos amigos que vão entregar a vida para Jesus hoje. E nós queremos todos cooperar com essa obra de Cristo. Então aí onde você está, se você pode, abra suas mãos no seu lugar. Feche os seus olhos. E, mais importante, fica bem conectado com Cristo. Bem conectado com a presença de Deus. Essa palavra que já está falando com você, essa presença que já está te tocando desde a hora do louvor, desde a hora da abertura desse culto.
Quando a Thaís orou, abrindo esse culto, abrindo essa reunião, ela orou por essa presença. E eu sinto que tem alguém aqui que talvez você está nos visitando aqui hoje. E quando ela orou na abertura desse culto pela presença, você sentiu algo diferente. O que você sentiu é a presença de Deus. Vamos todos fazer junto essa oração. E você que realmente crê na oração, ao final dela você vai falar amém. Repita comigo. Diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu declaro que eu creio que o Senhor é meu Salvador. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e agora vive. Eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, por tudo que eu já fiz de errado. E eu creio que o Senhor me perdoa hoje. Eu quero viver como um filho de Deus, em nome de Jesus. Se você realmente crê nisso, diga amém. Continue com os olhos fechados, com as mãos abertas. Você que fez a oração pela primeira vez e você realmente creu no seu coração, você não fez da boca para fora, mas você fez a oração para valer. Se apresenta, todos com os olhos fechados, se apresenta para Deus agora e levanta a sua mão, dizendo: eu creio, Deus. Levanta bem alto sua mão, dizendo: eu creio, Deus. Isso. Todo mundo que fez a oração pela primeira vez e você creu no seu coração, levanta bem alto, dizendo: eu creio. Você que está no seu lugar e você fala assim: eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero. Isso, continua com a mão levantada que ele levantou. Você que quer entregar a vida para Jesus, levanta a tua mão bem alto também, dizendo assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Última chamada. Você que estava longe de Deus, você já andou com o Senhor e se afastou, mas você fala: hoje é o dia para eu voltar para Jesus. Também levanta a sua mão bem alto. Quero ver você. Isso, várias mãos levantadas. Você que levantou a mão na primeira, na segunda, na terceira vez, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente para eu orar por você. Lá do lado, aqui no meio, lá no fundo, vem cá. Eu quero orar, abençoar a sua vida. Você que levantou a mão, o teu amigo que está com você pode vir junto, sua amiga pode vir junto. Se você convidou alguém que veio pela primeira vez hoje, convida essa pessoa, fala: gostaria de ir lá à frente, eu vou com você. Isso. Chega mais, chega mais. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Esse texto de Isaías 55 foi escrito por um profeta. Ele estava falando de coisas que aconteceriam séculos depois. Mas é um texto profético. Eu sinto que muito desse texto profético foi escrito também por você. Sinto que talvez recentemente você estava perguntando para Deus, está fazendo perguntas para Deus, precisando de respostas que parece que você não encontrava. E às vezes você até se sentiu como você não estava sendo ouvida. Deus ama quem faz perguntas, porque pergunta é sinal de relacionamento, de conversa. Deus ouviu as suas perguntas e hoje Ele te respondeu. Hoje Ele te respondeu porque Ele te ama. Hoje Ele te respondeu porque Ele te ama. Todos que estão aqui à frente, Deus falou com você. Em algum momento dessa reunião, Deus falou com você. E agora, onde você está, diante do altar de Deus, reconheça isso. Fala: Deus, obrigado. Com a sua própria palavra, fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo. Eu reconheço, Deus, que a sua voz me alcançou, a sua presença que me alcançou. Não foi obra de um homem, não foi resultado de uma canção apenas, mas foi Deus falando comigo. Todos que estão aqui à frente, vamos fazer juntos uma oração, mais uma. Repita comigo assim, ó, diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor falou comigo. Eu reconheço que o Senhor me tocou essa noite. E porque Jesus me tocou, eu posso ser diferente. Diga assim: o toque de Deus
muda tudo e é capaz de mudar a minha vida. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém. Olha pra cá rapidinho, olha pra cá. Eu creio que vocês precisavam ouvir isso hoje. Um toque de Deus é capaz de mudar tudo. Um toque de Deus é capaz de mudar tudo. Tudo que você precisava era de um toque de Deus, e Deus te tocou hoje. Galera, você deve ter percebido aqui na Rede Jovem, a gente gosta de estar junto, porque a gente crê que juntos nós formamos a família de Deus. E a partir de hoje você faz parte dessa família. Vira pra trás, que essa família quer te receber. Vira pra trás. Receba aí o nosso abraço, o nosso amor. Onde você está, não volta pro seu lugar ainda. Segue aqui ao lado. A gente quer anotar o seu nome, quer orar por você mais uma vez, quer te entregar um presentinho. Então, todos que vieram aqui à frente vão receber o nosso abraço, o nosso amor. Mas segue aqui, ó, à minha direita, e pra gente anotar o seu nome, a nossa equipe vai orar com você mais uma vez, vai falar um pouco sobre essa decisão que você tomou agora. Vai indo aqui ao lado. Rede Jovem, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Pessoal, para você que está aí, antes da gente terminar, vamos orar juntos. Vamos apresentar ao Senhor. Talvez você está vivendo com pensamentos desalinhados com os pensamentos de Deus. Muitas vezes um crente, ele pode viver dias, meses, anos com pensamentos da terra, de várias formas. Muitas vezes eu estou enxergando todas as situações ao meu redor de uma maneira extremamente natural, mundana. Quando eu olho uma dificuldade, eu não sou capaz de ver Deus naquela situação. Quando eu sou rejeitado, eu não sou capaz de ver o que Deus pensa ao meu respeito. Talvez eu tenho alimentado a minha mente com desejos da carne, com pensamentos de ciúmes, de inveja, de maldade. Talvez eu preciso readequar os meus pensamentos a respeito dos outros. Talvez facilmente, quando eu olho para a vida de um irmão, quando eu olho para a vida de uma pessoa ao meu redor, para mim, a minha inclinação é pensar mal daquela pessoa, é pensar os defeitos dela, é pensar aquilo que a terra pensa a respeito dessa pessoa. Mas quem sabe essa noite é uma noite para você permitir que os pensamentos dos céus invadam a sua mente a respeito dos seus irmãos. E a partir de agora, quando você olhar para o lado, você vai ver o que Deus vê a respeito dessa pessoa que está te cercando. Talvez eu esteja seco. Quem sabe você está aí tentando produzir para a sua vida e não está conseguindo. E você está se sentindo uma terra seca, e tudo que você precisa é de uma chuva. Galera, nós não fomos formados para produzir por nós mesmos. Nós somos terra. Se não houver a chuva do céu, nada de bom será produzido através de nós. Nós precisamos da misericórdia de Deus revelada na sua palavra. Nós precisamos da graça de Deus revelada na sua palavra. Nós precisamos de uma chuva que só o reino dos céus pode promover sobre as nossas vidas. Nós dependemos daquilo que vem de Cristo. Então essa noite é uma noite de dizer: Senhor, alinha os meus pensamentos. Levanta as suas mãos aos céus agora onde você está e faça disso a sua oração, dizendo: Senhor, alinha os meus pensamentos, alinha a minha forma de pensar novamente.
Eu estou cansado, Deus, de viver a minha vida com pensamentos da terra. Galera, é muito mais pesado viver a vida com os pensamentos da terra. Eu quero ser alguém que vive a vida com os pensamentos do céu, com os pensamentos de Deus. É muito mais leve. Faça a oração dizendo: Senhor, rega a minha vida, rega com a sua presença, rega com a sua palavra. Amado, essa noite se submeta mais uma vez à liderança de Jesus. Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu não quero apenas um Salvador, eu quero um Senhor. Quem sabe essa é uma noite de você dizer basta para um pecado, dizer basta para um desejo, dizer basta para um comportamento, dizer basta para um sentimento, dizer basta para uma prática, dizer basta para uma forma de pensar, dizer basta para um tipo de conversa, dizer basta para algo que eu tenho nutrido na minha vida ou nos meus relacionamentos. Eu preciso dizer basta para isso. Não há mais espaço para isso na minha vida. Por quê? Porque eu vou permitir o meu Salvador me guiar. Eu sou uma ovelha e eu tenho um pastor, e ele me guia por pastos verdejantes. Ele me guia por pastos verdejantes. Alinha os meus passos, Deus. Alinha os meus pensamentos e alinha o meu coração. Alinha meu coração para pensar o que o Senhor pensa. Alinha meus pensamentos para pensar o que o Senhor pensa. Alinha meu coração para receber a sua chuva. E alinha os meus passos para andar nos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos jovens da Rede Jovem hoje, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, jovens que pensam aquilo que o Senhor pensa. Jovens que pensam. Jovens que pensam. E pensam como o Senhor pensa. Senhor, eu quero abençoar os jovens da Rede Jovem declarando que eles têm um coração que recebe a sua presença e florescem, e dão frutos, e crescem no nome de Jesus. Abençoa os jovens da Rede Jovem para andarem nos caminhos de Deus, em nome de Jesus.